Nós nos sentimos privilegiados pela oportunidade que tivemos de estar aqui com vocês esses dias. Tem sido dias inesquecíveis. Vamos voltar para casa hoje à noite, mas vamos levar o aroma, se fala, o cheiro de vocês em nós. A última vez que a gente esteve aqui foi em abril, e não passou um ano, a gente já está aqui de novo. E agora estamos pensando também, jovens de lá, vir para cá em setembro. Então, se o Senhor permitir, temos laços de comunhão, que já tem mais de 40 anos entre nós, a igreja da Argentina, a igreja de Porto Alegre, e eu sinto que o Senhor está fazendo coisas preciosas. Para nós tem sido um tempo de muita edificação, ver a vida de vocês. Ficamos impressionados pelo trabalho da igreja aqui em Porto Alegre. Eu já tinha falado para os presbíteros, para o Otto, como admiramos o que vocês estão fazendo, o cuidado que estão tendo uns pelos outros, né? Uma igreja pastoreada conforme ao coração de Deus. Isso é um tesouro. Nesses dias é uma coisa maravilhosa, pouco comum. Eu penso que cada um de vocês tem que ter discernimento da oportunidade que cada jovem que está aqui tem de estar perto desses homens, dessas mulheres, desses exemplos que vocês recebem, que leva a vida inteira a conseguir, e fica perto deles, ficam abrindo seus olhos, seus ouvidos para a sabedoria daqueles que vocês têm perto de vocês. Se você fica perto dos sábios, você vai se tornar sábio. Uma das coisas que falamos nesses dias é que para ser sábio temos que nos auto-perceber ignorantes. E isso choca contra o pensamento normal desse século, onde cada um é muito sábio, e a sabedoria própria é além da sabedoria dos outros. Isso é loucura. Nós temos que nascer com um coração pobre em espírito. A pobreza em espírito é a matéria-prima de uma vida gloriosa, maravilhosa. É nesse pesebre do teu coração pequeno, com palhas, que Jesus quer nascer e se reproduzir. Ele te escolheu a você, você não escolheu Ele. Ele colocou você no seu barquinho, e você está aí no barquinho não porque você era uma pessoa muito elevada, de alta importância, mas porque você olhou para você e teve misericórdia de você. E agora você está sentado aí na presença dele, com os maluquinhos que estão com você no barquinho. Permaneça, ouve os outros. Os outros pensam que você também está maluquinho. Então, paciência. Permaneçamos juntos na comunhão. Amém? Temos falado de não nos conformar a este século. Não nos conformar e não nos parecer. Não tomar a forma desse século. Conhecemos a um irmão muito querido lá na Argentina. Ele nasceu na Itália, é um pastor, presbítero lá, que a gente ficou muitos anos bem perto deles, e a família dele. Ele era italiano, né? Ele ia para a Itália visitar os parentes, e ele tentava pregar o evangelho para eles que estavam na igreja católica, né? E o tio dele falava assim: Antônio, vocês compram casa, nós também. Vocês mandam os filhos para a escola, nós também. Vocês têm um carro e
mudam o carro cada vez que é necessário para um novo modelo, para atualizar o modelo. Fazemos a mesma coisa. Antônio falava para nós: não podemos nos conformar a esse século. Se fazemos as mesmas coisas, diria hoje Einstein, teremos os mesmos resultados. Não queremos nos conformar a esse século, porque não queremos os frutos desse século. Não é uma obsessão que a gente tem. Não é que Deus não gosta das formas do mundo, Ele não gosta dos frutos do mundo. Nós temos que ser como essa chácara, uma figueira frutífera, né? Não podemos ser uma árvore de espinas, de outro fruto que não seja a vide verdadeira, estar com Ele, habitar com Ele, amém? E uma das coisas que vocês já sabem, que eu tenho falado bastante contra, é as redes sociais. E o José Gustavo, que não está aqui hoje, eu não sei onde está, mas ele me falou, a Bíblia já fala do assunto com muita clareza. E a gente não viu, eu não sabia, está em Marcos 1:18, e fala assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aleluia. Acabou o assunto aqui. Acabou. Nunca tinha visto essa revelação. Vocês em Porto Alegre têm uma olhada muito mais além do que nós. Eles já estavam com o problema das redes. E trataram o problema das redes, deixaram elas. Então falamos de não nos conformar a este século, mas ser transformados mediante a renovação do nosso entendimento. O entendimento é o exercício da racionalidade, é pensar de um bom jeito, de um jeito inteligente, sábio, entender o que está acontecendo. Se você entra numa casa onde tem uma fumaça de algum fogo que está encendido, acesso, se fala, num quarto, e tem humo, e você não percebe o humo, você não vai fazer nada. Fumaça. Uma fumaça. Você não vai ir buscar a origem da fumaça e vai morrer. A casa vai se incendiar. Isso é entendimento. Entendimento é enxergar a realidade com os olhos de Deus. É ter uma olhada sadia. Uma olhada sadia. Uma olhada que percebe as situações com os olhos de Deus. Esse mundo está maluco, está com muita fumaça. E a fumaça cobre os olhos de todos os homens. Precisamos um extinguidor, se fala. Extintor. O mundo está maluco. Não vos conformeis a este século. A renovação do nosso entendimento é uma renovação da nossa mente. E a mente está influída, você fala assim? Influenciada pelo que ouvimos e pelo que vemos. Nossos olhos e nossos ouvidos são as duas portas de entrada e acesso para nossa mente. Então, nossos olhos, como vamos ver hoje, e nossos ouvidos precisam estar entrenados para ouvir a vontade de Deus, a verdade de Deus. Amém? Cantamos: eu te quero ver, eu te quero olhar, eu quero te conhecer, eu quero mais de ti. Tudo isso está bom, mas temos que ser mais práticos. Temos que abrir a palavra, porque não tem outro jeito de olhar para Ele. Então, se você quiser ser mais místico, vai para a Europa, entra no museu e olha para a pintura de Da Vinci, de Jesus. E aí fica olhando a pintura, o quadro dele. Isso não vai te fazer conhecer a Jesus.
Você tem um museu muito melhor na tua casa, no bolso, tira o telefone, olha para a Bíblia. E assim, aí você vai ver a Jesus. A renovação do nosso entendimento é pela palavra, pelos ministérios da igreja, pela comunhão dos uns aos outros. Isso é permanecer em Jesus. Se você permanece em Jesus, você está aferrado na vide, você é um pâmpano, como se fala? É um galho na videira. Você é um galho na videira. Você já viu um galho de uma árvore? Tem o fruto da árvore. Você nunca vai ver uma árvore de laranja que tem fruto de limão. Um galho de uma árvore de laranja vai ter laranja. O assunto é ficar na árvore, ficar afirmado na vide. E a vide é Jesus, e Jesus é sua palavra. O que Jesus falou, isso é Jesus. Por isso é que João fala que Ele é o verbo, é a palavra. Porque da abundância do coração fala nossa boca. E a boca de Jesus falou e mostrou com sua boca a essência. Amém? É por isso que estamos hoje indo um pouco mais para frente com o Sermão do Monte. Porque Mateus 5, 6 e 7 tem o conteúdo da maioria do que Jesus falou. E é fácil de ler, muito simples, mas ataca os pontos mais sensíveis do nosso ser. Amém? Os paradigmas das bem-aventuranças, pobreza em espírito, choro, mansidão, pacificação, limpo coração, todas elas são condições graduais, falamos, de maturidade, que começa com a pobreza de espírito e o Espírito de Deus vai trabalhando em nós, em um coração como aquele pesebre, né? E falamos de que tudo o que vem depois no Sermão do Monte tem que ver com coisas interiores. Ele é como um cirurgião que entra dentro do nosso ser mais íntimo e fala das intenções, a origem das ações. Tem uma sucessão de pensamentos que seguramente vocês conhecem, que é: cuida o que você ouve, porque se tornarão pensamentos. Cuida o que você pensa, porque se tornará ações. Cuida as ações que você faz, porque se tornarão hábitos. Cuida os hábitos que você tem, porque se tornará teu caráter. Cuida teu caráter, porque se tornará teu destino. É forte, né? Tudo começa com ouvir. Por isso Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando o Apocalipse fala para as igrejas, cada vez que ele fala para as igrejas: quem tenha ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito fala para as igrejas. Então estamos ouvindo a Jesus, estamos sentados com Jesus na escola de Jesus. Ele foi sentar com os discípulos. Claramente ninguém deixava Jesus falar sozinho para os discípulos. A multidão ficou bem perto e olhou todo o que ele falou, porque a multidão ao final fala de que se maravilhavam da sua sabedoria. O que ele falava não era deste mundo. Então, o propósito de estar fazendo um exercício de entendimento das palavras de Jesus é para nos renovar no espírito da mente. Não é que precisamos ser sábios, precisamos ser ignorantes. Não é que precisamos forçar nossas opiniões
diante dos outros, é que precisamos ouvir aos outros. Não é que precisamos andar pela vida e manchar nossa consciência e não fazer nada. Precisamos examinar nosso coração, amém? E o capítulo, o que segue continuando o que eu falei ontem, ainda continuamos com o capítulo 6, e fala dos tesouros. A palavra diz assim, Jesus fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Sabedoria eterna. O tesouro é nosso valor supremo. É aquilo que você mais cuida. E aquilo que nós mais amamos. E o bem mais prezado que a gente tem. E onde está o nosso tesouro? Qual é o teu tesouro? Vamos fechar 30 segundos nossos olhos e pensa o que você mais ama. Na verdade, aquilo que você mais cuida. 30 segundos. Eu vou te dizer, não sei o que você pensou, mas uma coisa eu sei, que aquele tesouro é a origem de todas as tuas motivações. Onde está o teu tesouro, está teu coração. As ações, os pensamentos de você têm uma correlação com aquele tesouro. O tesouro é o que chama nossa atenção, é o que faz a gente voltar sempre para isto. Ocupa nossa mente, impulsiona nossas ações. É como um vento. Gostam dos veleiros? No mar, são impulsados por vento, não tem motor. E o vento que impulsa a tua vida é teu tesouro. O tesouro é uma bússola. Quando amamos uma coisa, estamos dispostos a fazer muitos esforços por isso. E o Senhor está falando assim: teu tesouro é uma definição do teu coração. É aí onde Ele quer entrar e se tornar o tesouro. Todo tesouro que não seja Jesus tem que ser tirado fora. Jesus entra no coração para ocupar o trono, o lugar mais prezado. Por isso é que amamos as palavras dele. Por isso é que queremos estar orando para Ele o tempo todo. Ele é nosso tesouro, amém? Tesouros no céu, não na terra. É necessário pagar contas, é necessário trabalhar, é necessário fazer, como falávamos ontem com os varões, um orçamento, ter um plano de trabalho, nos preparar para sustentar nossa vida, porque são tarefas que o Senhor quer que nós façamos, mas ao fim de contas, o tesouro é Ele. Fazemos isso não para ser mais ricos, mas para cuidar daqueles que Deus vai colocar em nossas mãos. É uma escala de valores, onde tem muitas pessoas que trabalham para eles se enriquecer
e ser mais importantes e orgulhosos frente a outros, mas tem quem ganha dinheiro para ajudar a outros, para abençoar a outros. O dinheiro não é o problema. O problema é a origem das motivações. Amém? Então, nosso tesouro tem que ser Jesus e todo o que Jesus prioriza. E quando Jesus é quem está sentado no trono do nosso ser, todo o que fazemos, fazemos para a glória dele. Seja palavra ou seja fato. Amém? Tudo aqui que estamos falando tem que ver com aquilo que está nos movendo o coração. Aqui fala do tesouro. Também fala dos olhos. Se teu olho é bom, todo o teu corpo estará em luz. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Redes sociais. O que você olha, o que você vê, onde você pousa seus olhos, aquilo que toma a tua atenção, aquilo que você faz quando está sozinho, quando ninguém está olhando você, quando você tem a liberdade para pousar os olhos aqui ou aqui, o que você escolhe. Onde você coloca os olhos é tua eleição, a definição da tua natureza. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Uau! Jesus é bem claro. Não tem meias tintas. Não tem cores cinza. É bom ou é mau? Jesus, em João, é chamado a luz do mundo. A luz que veio para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. A lâmpada do corpo. A lâmpada do teu corpo é teu olho. Jesus é a luz. Amém? Paulo estava sempre preocupado pelos olhos. Quando fala para os Efésios que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do seu entendimento, para que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da sua gloriosa herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da sua poderosa força. Paulo queria olhos abertos para contemplar a deidade, a força dele, o poder dele. Se nossos olhos estão olhando para outra coisa, é muito difícil estar cheios de poder, de força. O poder que atua em nós é o poder do mundo, o poder das trevas, porque os olhos estão sempre olhando para as trevas. Mas quando quando os nossos olhos são bons, nosso corpo inteiro está em luz. Como estão teus olhos? Como está teu coração? Quais são teus tesouros? O que você mais ama e mais olha? O Job,
Você fala assim, Job? Jó. Ele fala assim: eu fiz um pacto com meus olhos. Você tem que fazer um pacto com teus olhos. Já falou Jesus de olhar para uma mulher com cobiça, né? Isso pode nos mandar para o inferno. Façamos pacto com nossos olhos. Se nosso olho é bom, aqui temos uma proclama, um querigma maravilhoso. Todo o nosso corpo vai estar em luz. Nossa vida vai ser uma vida gloriosa. Nossa semeadura vai ser uma semeadura para uma colheita maravilhosa. Estaremos posando nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Não é nos afastar só do pecado e do peso, mas botar-nos os olhos em Jesus. Quando falamos, cantamos, eu quero mais de Ti, eu tenho sede de Ti, como pensas que vai ser resolvida a sede e a fome? Não é ficar olhando para cima, imaginando uns olhos maravilhosos, é colocando nossos olhos na palavra de Jesus e começar a caminhar em suas pisadas. Começar a pensar, isso é bom para Jesus ou não é? Puestos os olhos, como se fala? Colocar os olhos. Colocados os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Deixa que eu te diga que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé não é mística. A fé funciona quando eu ouço a palavra, presto atenção detenidamente para a palavra, e a palavra faz o milagre de produzir fé. Fé é crer Ele, fé é ouvir o que Ele fala e crer o que Ele fala. É a certeza do que não se vê, daquilo que está para vir. E essa fé é a essência de uma fé verdadeira. Essa fé é o que motiva uma boa consciência. E uma boa consciência produz um coração limpo. E um coração limpo produz a obediência absoluta a tudo o que Jesus quer de nós, que é amar, que é o resumo de tudo. Amar a outros, não a nós mesmos. A importância de colocar nossos olhos em Jesus, colocar nossos olhos na palavra que Ele falou, é que colocando os olhos aí, fixando os olhos lá, não desviando a olhada para outros lados, mas fazendo nossos ouvidos e nossa mente uma esponja da palavra de Deus, vamos ter fé. E por fé, muitos alcançaram coisas imensas, conquistaram reinos, triunfaram sobre gerações, ainda quando não viram com seus olhos. E nós estamos aqui pela fé de muitos, que hoje não estão. Eu lembro do Moisés, do Erasmo. Eles pelejaram a batalha. Lutaram a batalha da fé. Paulo fala para Timóteo: eu tenho lutado a batalha da fé. E ele estava pronto para ir para a presença do Senhor. Algum dia isso vai acontecer com cada um de nós, mas depende do que fazemos hoje com nossos olhos. Se teu olho é bom, se você olha para Jesus, e eu vou repetir, não é uma experiência mística, é permanecer na sua palavra. Amém?
E também fala assim: ninguém pode servir a dois senhores. E aqui fala da riqueza. Mas a riqueza é ego. Não a riqueza como bens para afrontar os compromissos, mas a riqueza como Senhor. O que ele está falando. E a riqueza como Senhor tem que ver com nosso ego, porque é uma forma de abastecer nossa própria exigência egocêntrica, né? E não pode servir a dois senhores, seja o dinheiro ou seja qualquer outra coisa, seja teu corpo, seja a beleza, seja o sexo, sejam coisas que são lícitas, mas não convêm. Você fala assim, convêm? Lícitas, mas não convém. Mas não convém. Então, temos que ter um só alvo, não dois, só um. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de vestir, ou comer. Os gentios procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Então, a ansiedade, olhos fixos em coisas erradas, dualidade de serviço, dois senhores, tesouros. Olha a importância que tem das atitudes inatas em nós, daquilo que nos quita o sonho, nos tira o sonho, aquilo que te preocupa, aquilo que está produzindo ansiedade. Hoje temos um mundo de muitos problemas psicológicos e ainda psiquiátricos. Por causa dessas coisas, por causa de colocar os olhos, as ansiedades, os tesouros em coisas vãs, coisas que não têm sentido, coisas que vão produzir em nós morte. Nunca você vai ver uma pessoa depressiva que está servindo a outros. Você nunca vai ter uma pessoa cheia de ansiedades que está preocupada por outros. As ansiedades geralmente são uma exigência exagerada do nosso ego. Você quer ser livre de enfermidades mentais, psicológicas, fica olhando para Jesus. E fica olhando para as necessidades dos outros. Aqui tem irmãos muito preciosos que são um exemplo com isso. Estão se preocupando constantemente por vocês. E eles são livres do pior mal que tem no mundo, que é o ego. Por isso são maduros espiritualmente. Por isso você quer estar com eles. Porque eles, quando você senta com eles, não começam a falar deles mesmos. Não estão preocupados por suas preocupações, por falar. Estão preocupados por vocês. Mas você pode entrar nesse trem. As tuas ansiedades e minhas ansiedades têm que ser conhecer a Jesus, obedecer a Jesus. E em seguida, imediatamente, Jesus fala assim: todo se resume em amar aos outros. Se você está com ansiedades, que são ansiedades preciosas, benditas, que são preocupação pelos outros, você já está com os olhos em Jesus. Mas se a ansiedade de você está centrada em tuas próprias necessidades, você caiu na trampa e precisa sair dela, e é fácil. Fixa os teus olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Então, buscai primeiro o reino de Deus
e sua justiça. Prioridades. A prioridade número 1 é Jesus. Jesus é nossa vida, Jesus é nossa paz, Jesus é nossa fortaleza, Jesus é nossa força. Jesus tem poder sobre o inimigo, sobre tudo que existe no mundo. Ele tem poder, mas Ele precisa de nossa vontade, de desviar os olhos de lá e colocar os olhos aqui com Ele. Agora vamos para um tema. Não temos muito tempo, mas vou passar por alto algumas palavras, não vai dar para fazer todo o Sermão do Monte. Estou tentando ir para aquilo que é mais importante. Vamos para o final do capítulo 7, verso 24. Mas um pouco antes, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não todo aquele que canta com muita emoção, com grandes lágrimas, é quem vai entrar ao reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos serão confundidos o dia final, porque falarão: eu fiz milagres, eu cantei muito, eu tinha uma emoção tremenda quando eu estava na reunião, cantava, mas o Senhor pode ser que fale: não te conheço. Porque quem diz Senhor, Senhor, que é muito fácil de dizer, é bem fácil cantar, é bem fácil dizer coisas maravilhosas, mas isso não é o problema que Jesus tem. Eu sempre falo que Jesus nunca falou que amava ao Pai. Alguma vez você viu na palavra de Deus Jesus dizendo: Pai, eu te amo? Você pensou? Nunca. Você pensa que era preciso ele falar isso para o Pai? O Pai precisava afirmação emocional? O Pai precisava que Jesus recordasse para ele, a cada tempinho, que ele amava o Pai? O Pai é como um cachorrinho que está sentado e precisa uma carícia, como se fala? Um carinho. Um carinho. Às vezes temos uma concepção de Deus que é muito fraca. Jesus não precisa disso. Deus não precisa disso. Por isso Jesus nunca falou. Nunca. Jesus não precisava afirmar seu amor pelo Pai com palavras, mas ele dizia: todo o que ele me fala, eu falo, e todo o que ele me manda fazer, eu faço. Ponto. Não precisa mais. Hoje temos muita música: Senhor, Senhor, te amo, meus olhos te querem contemplar, mas não lemos a palavra, não fazemos sua vontade. E não tem sentido fazer isso. É religiosidade, e eu vou falar mais, é hipocrisia. A hipocrisia não é fabricada pelos gentios. A hipocrisia, a origem da hipocrisia vem daqueles que se chamam filhos de Deus, mas não se comportam como filhos de Deus. Jeremias 23 fala que da hipocrisia dos profetas de Israel partiu a hipocrisia para toda a terra, porque não faziam a vontade de Deus. Hoje cantamos muito, e é bom cantar. Eu me deleitava esses dias com o louvor que temos aqui, mas ninguém pense que isso tem o valor da obediência para Deus.
pode ser um bom óleo para a nossa vida, nos lembrar com as músicas que cantamos da palavra de Deus, do lugar que Ele tem. É bom porque Deus fez a música. A música não foi inventada pelos homens, foi inventada por Deus. E Deus deu a cada um de nós a capacidade de cantar do mesmo jeito que falar. Mas não todo aquele que canta Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, por favor, lembre que são duas palavras, não só ouve, mas pratica. Será comparado a um homem prudente, que viveu toda a sua vida sobre a rocha, que edificou sua casa, sua vida sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aleluia! Eu vou te dizer que os ventos, as chuvas, as tempestades, os problemas vão entrar, vão vir em cada um de nós. É por meio de muitas tribulações que entraremos no reino dos céus. A tribulação não pode ser esquivada, como se fala? Desviada. Não pode ser desviada, não podemos evitar. Ela vai vir. Os ventos vão vir, as tentações vão vir, problemas vão vir, mas aquele que ouve Sermão do Monte, estas minhas palavras. Tem muitas, nós pregamos o evangelho para irmãos nos Estados Unidos, e tínhamos um grupo caseiro lá, e uma mulher e sua família, seu esposo, veio a ser parte do nosso grupo caseiro, e ela era filha de um pastor, e ela contou que o pastor, o pai dela, não creia em Deus. Ela nunca viu a seu pai orar, abrir a palavra, nunca fez ela crer em Jesus ou em Deus. Ela não sabia muito da palavra, era como uma pessoa neutra. Não tinha informação da palavra de Deus. Parece incrível, né? Mas o pastor, cada domingo, dava seu sermão inspiracional. Tinha uma congregação preciosa. Ele fazia o trabalho de enganar eles com uma fé que ele não tinha. Então, aqui fala de ouvir a palavra e fazer a palavra. Isso mostra que podemos ainda pregar e não ter fé. Mas como sei que eu tenho fé? Como sei? Pelas obras. Tiago fala, a fé e as obras são duas caras da mesma moeda. Tu me mostras tua fé e eu te mostro minhas obras, diz Tiago. Por isso aqui fala, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, fé e obras. A fé sem obras é morta. E o precioso disso é que será comparado com um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, notem que ouve também,
O segundo não é que não ouve as palavras. Ouve, mas pratica. É pensar e atuar. É incorporar a palavra de Deus em nós e obedecer a palavra de Deus. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, está falando do Sermão do Monte. Tudo que nós temos falado nesses dias, essas são as palavras que Jesus está falando, estas minhas palavras. Você pode conhecer todas as posturas teológicas, você pode ser como aquele pastor que prega todos os domingos na congregação, mas não crê e não pratica. Mas estas palavras, o Sermão do Monte, aquele que ouve e pratica, será como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande sua ruína. Qual é a diferença entre os dois? Os dois ouviram, mas um deles praticou. Então, eu te recomendo, por 10 dias, começar a ler as bem-aventuranças. Aqui temos feito uma introdução para você ir para casa com a concepção da importância das palavras de Jesus. Se esse retiro tem que perseguir alguma coisa em você, é que você consiga amar as palavras de Jesus. Não é só tirar os olhos das redes sociais, é pousar os olhos em Jesus. Não é não fazer coisa ruim, é fazer a vontade de Deus. Não é deixar de pecar para nos tornar, nós falamos de santulões de igreja, não sei como se fala, um santo de domingo. É transformar nosso entendimento, renovar o espírito da mente, reemplaçar os tesouros do mundo pelo tesouro eterno. Substituir os tesouros do mundo pelo tesouro eterno. Destruir os tesouros do mundo e colocar em nosso centro da atenção o maior tesouro da história universal, que é Jesus. Se você pousar teus olhos, fazer teu tesouro a palavra de Jesus, se você fixa os teus olhos nele, não é só tirar os olhos do outro lado, mas fixar fortemente os olhos nele, você vai levar fruto. Você vai ser um instrumento que daqui para 100 anos vamos seguir falando de você, quem esteja no mundo. Eu fui filho do meu pai, Ivão, teve ele bem perto de mim, esteve com ele por 45 anos, eu vi ele impregnado das palavras de Jesus. Todo jovem superficial, você vai achar que ele não está fixando os olhos em Jesus. Você quer ser superficial? Canta, se emociona, conhece teologia, mas não fixa teus olhos, não fixas teus olhos em Jesus, então tua vida não vai ter a rocha, o fundamento. Amém? Mas se você fixa os teus olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, se você ouve as palavras, coloca seus olhos, abre a Bíblia e fala: Senhor, eu vou abrir essa palavra hoje, eu só tenho 15 minutos, mas eu quero que nesses 15 minutos você fale para mim e mude meu coração. Eu quero um coração inclinado à tua palavra, eu quero me prostrar delante de tua palavra. Eu sei que você é meu Criador, que você fez minha vida e você tem a chave do meu futuro. Eu quero estar bem com você, eu quero ouvir você, eu quero te obedecer. Então você vai colher
uma vida gloriosa. Pode ser que tenha ventos, pode ser que tenha chuva, pode ser que a vida seja muito dura, mas a vida não consiste em fazer nossa vontade, mas consiste em estar aferrados ao Criador. Ele caminha conosco, Ele vai estar sempre conosco, Ele vai fazer abrir os mares se for necessário, como já sabemos que fez com tantos homens na história, e Ele pode fazer coisas gloriosas na vida de você, mas isso implica de você tirar os olhos de outras coisas e fixar os olhos em Jesus. Amém? Vamos fazê-lo? Não vamos levantar aqui e fazer um chamado ao altar. O chamado ao altar é esse: começa a fazer isso. É o que você vai fazer amanhã. É o dia a dia de você que tem que mudar. Isso implica um compromisso, uma decisão. Então, fala para ti mesmo: eu vou fazê-lo. Eu vou fixar meus olhos em Jesus. Cada dia, pelos próximos 70 anos, o Senhor vai dar frutos gloriosos para você. Amém? Glória a Deus.